Seja muito bem-vindo à nossa Matrix. Eu sou Marcelo Pimenta, sócio da Startse, e a gente vai falar hoje sobre o GPT-4. Tudo está mudando novamente. A gente está gravando um conteúdo aqui exclusivo para você, para trazer tudo que a gente aprendeu aqui nessa última semana, tudo que está acontecendo de terça-feira para agora, desde que foram lançados os novos recursos aí do GPT-4. E para isso eu trouxe o meu querido sócio e Copy Chief aqui da Startse, que é o Vitor Bin. Tudo bem, Vitão? Opa, Marcelo, tudo bom? Tudo bom, galera? A gente vai aqui bater um papo porque tá todo mundo, né, o ChatGPT, o GPT-4 mudou o mundo de novo, tá todo mundo falando disso, mas qual que é a diferença, quais são as mudanças, como que a gente pode usar na prática, qual que é a diferença da versão anterior? Então vai ser um papo bacana e bem esclarecedor aí para trazer luz a esse tema que ainda está gerando muita discussão, tem muita coisa para acontecer ainda. Boa, espero que vocês consigam pegar alguns insights e coloquem aqui no chat também quais são as dúvidas que vocês têm a respeito disso e como que isso pode impactar aí no seu negócio também. Vitão, para a gente começar aqui, né, indo já bem direto ao ponto, uma das principais mudanças aí do GPT-4 é em relação ao reconhecimento de imagens, né? Isso foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, porque, né, hoje em dia é possível você colocar uma imagem lá dentro do GPT-4, ele vai identificar aquela imagem e ele vai mostrar o que tem dentro dessa imagem. E aí você estava me contando que ele pode pegar até vídeo agora, né? Isso, é uma coisa que os usuários do GPT-3, né, na verdade, eles tinham essa necessidade porque foi uma ferramenta de texto, mas os usuários estavam sentindo a falta de poder fazer input de imagem, tinha outras ferramentas que faziam coisas parecidas de criar imagens, interpretar imagens. Então, o GPT, o OpenAI, ele trouxe a função que é multimodal. Então, esse GPT-4 agora ele consegue interpretar imagens, interpretar vídeos. Então, essa atualização vai chegar em breve dentro do GPT-4, mas se você colocar um vídeo, um link de um vídeo, ele consegue interpretar o que está sendo falado, o que está sendo mostrado no vídeo, que isso também vai ser sensacional. E há rumores também de que ele vai conseguir interpretar áudio. Então, você vai conseguir colocar tanto o áudio do vídeo quanto só áudio de podcasts, etc. E ele vai conseguir extrair informação daí, o que é muito bom, porque ele está pegando, na verdade, a comunicação que a gente fala e está transformando tudo em código, tudo em texto, o que facilita muito mais o nosso trabalho, né? Porque antes a gente tinha que ficar descrevendo uma imagem ou tendo que pegar o conteúdo de um vídeo e alimentar o GPT, e agora a gente não vai mais precisar disso, ele vai fazer isso sozinho. Uma coisa que é muito curiosa que eu percebi na apresentação da própria OpenAI aqui nessa semana foi que você consegue pegar um desenho qualquer, né, e transformar esse desenho em código-fonte. Ou seja, agora você pode pegar ali a gente chama de rascunho, né, que você pode esboçar ali na sua mão e importar isso para dentro do GPT e esse código-fonte ser expelido para que você coloque ali no seu software de edição. Então, o GPT-4 está cuspindo um site em questão de segundos. Faz sentido? Faz sentido. Isso também a gente viu lá o CEO mostrando, né, criando uma página básica HTML, tinha até uma piadinha lá na página com um simples desenho que ele fez no papel. Mas isso também dá para utilizar para muitas outras aplicações. Então, a gente aqui que é da área de marketing aqui da Start, por exemplo, a gente faz um brainstorm, escreve um monte de coisa num quadro branco. No final, todo mundo tem que tirar aquela fotinho para não esquecer o que foi desenhado ali. Se você pegar aquele desenho e jogar no GPT-4, por exemplo, ele já pode montar a tabela, a planilha, todo o fluxograma, se você quiser, com o que foi desenhado ali, por exemplo. E a questão de você montar um site com muito mais facilidade, por exemplo, ele interpreta imagens, né? Não sei se você viu lá na apresentação, mas ele pode interpretar o que está na imagem, ou, se eu não me engano, o pessoal até pegou um GIF, um meme, que o GPT-4 ele entendeu a piada da imagem, o que isso é sensacional, porque piada é algo muito complexo, algo muito avançado, e meme que tem ironia, ele conseguir interpretar essa informação sem gaguejar, sem fraquejar, é excelente. Então, por exemplo, na nossa área específica, a gente pega um anúncio que não está funcionando bem. A gente pode pegar o anúncio ou criativo, jogar lá e falar como que você melhoraria esse anúncio, por exemplo.
ou o que está errado nesse anúncio. Então ele próprio te dá correções de ceia do seu website, você pode pegar um print e jogar lá para que ele sugira mudanças. Ou até mesmo pegar, por exemplo, uma imagem que é um criativo que você está usando para vender um determinado produto e sugerir melhorias naquele copy, né? Falar assim, ei, o que você faria de melhor aqui nesse copy para ele gerar mais resultado de acordo com o aprendizado que você já tem em relação àquilo que funciona para outras marcas. E de repente ele até melhorar, né, os seus indicadores aí. Uma outra coisa que eu peguei aqui foi que agora ele tem uma quantidade de palavras muito maior, se eu não me engano são 8 vezes maior, maiores do que no GPT 3.5 e no GPT 3, que você agora chegou até 25 mil palavras de limite. O que muda isso na prática? Muda tudo, porque muda na verdade a qualidade do input e do output na própria ferramenta. Então quando fala que aumentou de 3 mil para 25 mil palavras, tanto o tamanho da resposta que o GPT-4 te dá vai estar muito maior, muito mais completo, quanto a fonte de dados que eu estou dando lá, ele vai conseguir ler até 25 mil palavras, que é 8 vezes mais. Então, por exemplo, se eu pegar um site do Wikipedia, por exemplo, ou uma matéria, ou um relatório interno, ou um documento financeiro, e eu pedir para ele analisar, como que funcionava o 3.5? Ele analisava as 3 mil primeiras palavras, com base naquilo ele já começava a atuar na predição. Então ele pegava aquela informação central e ele começava a tentar adivinhar qual seria a próxima palavra para trazer a resposta mais coerente para você. Hoje ele lê 8 vezes mais, então ele te dá uma resposta muito mais precisa, muito mais acurada do que a outra versão que ainda o pessoal, acho que a gente vai falar um pouco disso, mas tinha algumas informações um pouco erradas, algumas coisas que o pessoal chama de ilusões do AI. Então agora por isso que ele é um programa que agora está falando que ele está muito mais fiel, muito mais real, com fontes muito mais seguras. Então muda tudo. Que legal. E até tem a questão que a gente estava vendo, que se eu não me engano foi o fundador do LinkedIn que criou o primeiro livro a partir do GPT-4 e já publicou, né? Porque o que acontece, né? 25 mil palavras é uma quantidade que daria praticamente como um livro de 100 páginas, se eu não me engano. Então imagina agora quantos livros já tem na Amazon com GPT-3, né? Então, segundo fontes aí, falaram que já tem mais de 200 livros publicados na Amazon, 100% com ChatGPT, GPT-3. Inclusive, teve algumas pessoas, acho que teve um brasileiro que ele tinha escrito um livro para a filha dele, em um dia e meio, um livro de 140, 160 páginas, ele pôs na Amazon e virou best-seller no dia, porque, se eu não me engano, alguém postou no TikTok o livro e todo mundo quis comprar o livro, e a Amazon meio que deu uma derrubada ali, porque tem a questão de direito autoral, e aqui a gente talvez vai por uma questão um pouco polêmica de esses livros que estão sendo publicados no futuro, né? Será que vai ter que começar a vir com o nome do autor by ChatGPT ou GPT-3, GPT-4? São questões filosóficas aí que a gente vai encarar nos próximos anos. Outra coisa que eu reparei aqui, que a gente estava pesquisando para fazer a nossa pauta de hoje aqui, é o seguinte: o preço, né, do GPT-4 é bem mais caro do que do GPT-3 e 3.5, porque, para quem não sabe, né, o GPT, a OpenAI ganha dinheiro em cima das requisições de API, ou seja, toda vez que alguém usa a API da OpenAI para fazer uma chamadinha para dentro do seu próprio sistema, né? Aqui na Startse a gente usa também dentro do nosso aplicativo, aí você paga um dinheirinho lá. Né? Pensa que esse dinheirinho, pessoal, é mais ou menos, aqui eu vou traduzir para vocês o que eu achei no website deles, né? Hoje é de 0,002 centavos, milésimos de dólar ali, a cada 1000 tokens. Super barato, certo? É o que a gente tem na nossa cabeça aqui, que é uma coisa barata, a continha lá no final não dá quase nada, mas isso multiplicado por 100 milhões de usuários que estão fazendo requisições, vai dar um belo do dinheiro para a OpenAI, né? Por isso que o valuation da empresa já está alcançando aí a estratosfera. Porém, agora no GPT-4, esse preço é de 0,03, ou seja, é muito mais caro, porque tem um zero a menos, né? Parece que é mais barato, mas não, é mais caro. Então isso vai
mudar um pouco também no modelo de consumo de preço do OpenAI e na forma como eles também melhoraram ali a sua remuneração. Uma outra coisa que eu achei aqui foi sobre um termo chamado steerability. Para vocês que não sabem o verbo steer, né, quer dizer dirigir, né, do inglês. E tem uma questão interessante aqui que no OpenAI você vai poder, por exemplo, definir o modelo ou a forma como ele gera respostas para você dentro do seu sistema. Então, se você quiser dirigir o OpenAI no modelo que a gente chama de modelo socrático, muitas pessoas falam assim, agora todos os jovens vão querer estudar, não vão querer estudar mais porque vai estar tudo pronto no OpenAI, que ele vai dar a resposta pronta ali. Só que se você é uma instituição de ensino, o que pode acontecer? Por exemplo, você define o modelo socrático como o modelo de trabalho que você quer que as respostas sejam geradas para os seus alunos, e esse modelo socrático, ao invés de dar a resposta exata, ele vai fazer o seu aluno pensar. Então ele vai devolver com uma outra resposta, assim como Sócrates, né? Sim. No modelo socrático sempre colocou ali, né? Na verdade eu não entendo muito sobre esse assunto, mas eu sei que ele sempre gera as respostas baseadas em perguntas para que você pense a respeito daquele determinado tema, né? E tem uma outra coisa também dessa questão de você poder dirigir o que o GPT-4 vai te dar de informação. Por exemplo, a gente aqui trabalha muito com escrita, muito com copy, e tem a questão de se você alimentar hoje o GPT-4 com um estilo de escrita próprio, então, por exemplo, se a gente pegar todos os copies, todos os textos que a gente já fez na Start, se alimenta ele e fala, agora eu quero que você escreva um texto como se fosse eu. Ele já tem a inteligência, ele já tem os maneirismos, os vícios de linguagem para poder escrever em cima desse modelo. Então, por exemplo, se a gente pegasse os vídeos, Marcelo, que você apresenta aqui, as lives que você faz com o pessoal, treinando o GPT-4, a gente poderia fazer com que ele jogasse texto, jogasse modelos de vídeo como se fosse você falando. Então, ele tem essa questão de vício de linguagem positivo. Escrever como o CEO da empresa, escrever como se fosse um memorando, escrever num tom de humor, num tom de ironia, num tom bravo. Você estava me falando, inclusive, mais cedo que tem algumas empresas que estão usando o GPT, né, seja o 3 ou seja o 4, qualquer um que vier aí, para poder responder os seus próprios clientes através do Instagram, né? Então você cria um robozinho que ele aprende um modelo de conversação ali daquela marca, baseado em todo o histórico de conversas que ele já teve, por exemplo, e depois você pode criar ali a sua própria automação com o Instagram, não é mesmo? Isso, exato. Você pega a API dele, ele vai te dar um código, você pluga nas ferramentas compatíveis, o Instagram é um deles, né, o chat do Instagram, e você, antes de publicar, você treina ele. Uma coisa que é muito importante, gente, vocês saberem que assim, muita gente está usando o chat GPT, o GPT-4, como se fosse pergunta e resposta, quando o grande trunfo está em você realmente treinar essa inteligência para que ela seja usada cada vez mais a seu favor. Então, no caso aqui do Instagram, né, do API, você vai treinar essa máquina com o tipo de resposta, o tipo de pergunta que o seu cliente tem que fazer para você para começar uma conversa. Ele vai te devolver os feedbacks para saber se está de acordo com o que você acha ok para começar uma conversa, senão ele vai continuar sendo treinado até dar uma resposta perfeita. Aí você libera no seu sistema, no seu Instagram, no seu CRM, por exemplo. Então dá para fazer várias integrações. Mas o importante é treinar a ferramenta, senão ela não vai entregar o resultado que você espera ou a interação que o seu cliente talvez nem imagine que é uma ferramenta que está respondendo e não uma pessoa. Uma coisa que eu peguei aqui também, Vitor, e você até entende muito mais do que eu sobre esse tema que você pesquisou melhor, que é a questão das ilusões, das limitações. Inclusive são limitações éticas, porque o que vai acontecer? Hoje em dia, né, o GPT-4, o GPT-3 ainda é a terra de ninguém, vamos falar assim. Porque tudo que está acontecendo ali está acontecendo de maneira extremamente livre. Daqui a um tempo, os reguladores vão chegar e vão querer tirar satisfações com esse modelo, né? E provavelmente o modelo de linguagem, de aprendizado que hoje é vigente, ele não vai ser mais vigente daqui a 3 anos, por exemplo. Então, hoje em dia, ele já está dando respostas um pouco mais limitadas, respostas, por exemplo, éticas. Em algumas pesquisas que a gente fez, por exemplo, se você pede uma piada sobre homens, ele faz uma piada. Sim. Mas se você pede uma piada sobre mulheres, ele já não entrega uma piada, porque ele imagina que no consciente coletivo não se pode fazer isso. Então vão vir muitas questões éticas
que podem deixar essa máquina um pouco mais restrita. A grande questão é, né, independente de visão do que vai acontecer ou não no futuro, imagino que a OpenAI e a Microsoft devem começar a observar a questão da utilidade dessas limitações, porque se essas limitações forem muito grandes amanhã, as pessoas vão começar a parar de usar, por quê? Porque elas vão falar, poxa, isso aqui não é mais relevante para mim, né? Sim. O que você acha? O que você pesquisou sobre isso? Então, esse na verdade é o que a gente fala que é a escolha de Sofia, né, da OpenAI, porque, por exemplo, se ela usa um banco de dados que está disponível na internet, um banco de dados que pegue todas as pesquisas, tudo que já foi publicado. Tudo que já foi publicado tem vieses. Então, por exemplo, tem livros, tem matérias que foram escritas numa época com termos racistas, com termos, né, com termos antifeministas e tudo mais, e a ferramenta ela só pega tudo isso e te joga. Então, por exemplo, como esse é uma ferramenta de análise preditiva, então ele começa a responder e ele tenta adivinhar qual que é a próxima palavra para ter uma resposta coerente. Pode ter essas ilusões, que a gente chama esses delírios, que é falar coisas que não é verdade, ou falar coisas que são politicamente incorretas ou moralmente incorretas. E agora, do GPT-4, teve, na verdade, quem aprovou essa questão ética foram mais de 80 estudiosos de inteligência artificial para ver ali qual que era o limite das respostas. Então, está mais seguro, está menos politicamente incorreto. Mas a questão é o limite da criatividade, assim, porque se eu começar a perguntar muitas coisas e ele começar a me responder falando que não pode me dar essa informação, ou eu não posso pegar uma fonte em determinado site porque é um site privado, ou se eu pegar uma imagem e falar para ele, me interpreta essa imagem, ele não interpreta porque tem a foto de alguma pessoa e ele não pode porque talvez ele possa mexer com os dados pessoais e a imagem de uma pessoa e tal, ele não pode fazer isso, o mercado, o OpenAI, ele pode perder clientes, usuários. Mas, por outro lado, se ele continuar crescendo com a questão de inteligência e do banco de dados para te dar uma resposta cada vez mais personalizada, que isso foi o que o próprio CEO falou, né? Que o GPT-4, na verdade, começou... O grande trunfo é para que cada usuário tenha a sua própria inteligência artificial personalizada. Por isso que tem a questão de você ir treinando ela para que ela se adeque às suas necessidades. Talvez chegue um ponto em que ele não vai me dar nenhuma resposta politicamente incorreta, porque ele já está tão treinado que eu não estou nem percebendo nenhum viés ou nenhuma coisa, nenhuma ilusão, se eles continuarem abastecendo com um banco de dados relevante e atualizado. Então pode ter uma compensação aí. Entendi. Ter a restrição, mas ter tantos dados que a resposta vai ser tão inteligente que você não vai notar a diferença, a percepção, né, de ilusão ou algo desse tipo. Boa. Uma coisa que é uma curiosidade também aí para geral, né? Sobre as línguas que hoje o GPT-4, né, o GPT 3.5, inclusive, ele tinha uma certa limitação em alguns idiomas, né, como o tailandês, o vietnamita, o finlandês, por exemplo. Agora, essas línguas elas estão mais calibradas e essas barreiras acabaram sendo derrubadas. Porque, inclusive, você estava me falando que se você faz uma pesquisa em inglês, me parece que as respostas são mais ricas. São mais ricas porque o banco de dados mundial é inglês, certo? Sim, exato. Como é que funciona isso na prática? Não, então, na verdade, a versão 3.5 e a versão 3, muitas pessoas que pesquisavam em português falavam que tinha uma simplicidade maior nas respostas do que em inglês. Então, até tinha algumas pessoas que... Eu também fazia um pouco esse hackzinho, que eu pesquisava em inglês. Quando ele trazia o banco de dados, a resposta completa, eu precisasse usar em outro lugar, eu pedia para o próprio ChatGPT traduzir em português. Porque tem um banco de dados limitado, os estudos internacionais são todos em inglês. E agora, aparentemente, ele quebrou essa barreira, porque, por exemplo, o português brasileiro, né? A gente tem os nossos maneirismos, os nossos vícios de linguagem, a gente tenta pedir coisas que são muito regionais, né? Significados de palavras. E a resposta no 3.5 vinha como se fosse uma tradução um pouco mal feita, assim, né? Faltava algumas ligações, um pouco de emoção ali. Então agora ele está muito mais natural e se a gente pedir para ele responder, por exemplo, com algum tipo de sotaque, alguma coisa assim, ele agora tem humor também. Então o humor de resposta do ChatGPT está um pouco mais refinado, então ele pode até responder com alguns maneirismos, algumas coisas assim. Do GPT-4? Do GPT-4. Boa. Você já é um usuário do GPT-4, né? Você já é um pro, e aí
Beleza. A questão da inteligência também que eu puxei aqui, antigamente, né, no GPT, no 3.5, para passar no exame da ordem, né, dos Estados Unidos ali, como se fosse a OAB deles, era relativo a mais ou menos 10% da base de candidatos. Né? Ele batia mais ou menos uns 10% dos últimos candidatos ali. E agora ele está melhor do que 90% dos candidatos. Então ele está muito mais inteligente. Sim. Cara, vamos lá. Você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, nossa cara audiência aqui. A gente está falando de 3 meses, 4 meses de uso. 3, 4 meses de uso dessa brincadeira aqui. Imagina como que esse negócio vai estar no final desse ano agora, de 2023, que a gente gravou o vídeo aqui em 2023. Cara, isso vai estar muito forte, muito, muito pesado. A gente vai fazer coisas incríveis. Então, hoje, se você não está entendendo o que está acontecendo, né? Poxa, usa esse vídeo aqui. A gente também não está consciente. A gente está consciente, mas a gente não sabe tudo. A gente está aprendendo algumas coisas aqui. Então, usa isso agora para te dar, né, a motivação para o próximo passo e começar a debulhar isso, porque vai te ajudar muito no seu dia a dia a entender sobre inteligência artificial de forma geral. E tem uma coisa que o GPT trouxe, essas discussões todas que a gente está tendo, que, primeiro, nessa questão dos exames, né, do quão inteligente ele é. Isso, na verdade, só mostra para o modelo de ensino tradicional, para quem, né, ia para a escola, tinha que gravar coisas, responder na prova para ganhar a nota mínima para passar de ano, que esse modelo de você gravar coisas está em xeque. Né? Então tem a questão, os grandes conglomerados educacionais estão tentando proibir o acesso do GPT, estão questionando se essa questão de você gravar informações, né, aprender informações só para fazer uma prova, se ainda é um modelo válido, pegando, né, ensino médio, ensino básico. E o GPT está trazendo uma coisa que é assim, a gente sempre achou, antes disso se tornar realidade, que eu iria perguntar alguma coisa para uma inteligência, iria conversar com ela e ela iria dar a resposta pronta. Mas o GPT está mostrando que a gente tem agora uma nova forma de aprender, que é através das perguntas, que é o modelo socrático. Então, por exemplo, se eu não souber fazer a pergunta certa para a ferramenta, ela nunca vai dar a resposta certa que eu preciso. E se eu não sei fazer a pergunta certa, não tenho boas respostas. Se eu não conseguir responder de uma forma mais inteligente que a ferramenta, eu tô lascado, basicamente, porque eu nunca vou ter um banco de dados que o GPT ou qualquer outra futura inteligência artificial tem. Então, qual que é o diferencial agora de inteligência que a gente, como humano, pode usar para aprender de uma forma melhor? É através de perguntas. O GPT-4 ele está fazendo com que a gente aprenda junto com ele, porque ele está aprendendo o que a gente está dando de inputs, inclusive foi isso que foi os inputs dos usuários que fez a versão 3.5 virar 4.0. Então, os próprios usuários que deram os inputs para o OpenAI para eles fazerem as melhorias. E a gente está aprendendo com ele também. Porque se eu fizer uma pergunta básica e ele dá uma resposta que não é a que eu queria, eu ficar bravo, a culpa é de quem? É da ferramenta ou eu que não fiz a pergunta certa para a ferramenta? Então, é um conceito interessante aqui, que a gente tem que reaprender a fazer perguntas. Porque até então a gente só queria ter a resposta pronta. E talvez a gente precise, como é que se diz, aprender mais ou usar mais a massa cinzenta para fazer as perguntas do que simplesmente querer as respostas. Eu acho que isso que está frustrando até um pouco dos usuários, assim, gente que quer a resposta pronta, mas não sabe fazer a pergunta certa. Sim. Bom, para quem estiver gostando desse episódio aqui, encaminhe para os seus amigos, se você acha que os seus familiares, os seus colegas, aí, todas as pessoas que estão no seu círculo de amizades também, de amizade, precisam aprender um pouco mais sobre isso, encaminhe esse link aqui, né, que você está assistindo aqui no seu grupo de WhatsApp, porque isso pode impactar a vida de mais pessoas aí, porque esse é o futuro. A gente estava falando aqui sobre a ferramenta ser mais inteligente, mas eu peguei um dado aqui, diz que a acurácia do chat do GPT-4 é de agora 82% menos provável dele responder alguma resposta que não faz sentido algum, porque em alguns momentos no GPT-3 ou 3.5 ele estava inventando algumas respostas ali, de acordo com o nível de criatividade, né, que a gente colocava ali, que era a criatividade cada vez mais alta. E agora 82% menos provável de isso acontecer. Outra coisa também que eu puxei, Vitor, foi a questão da velocidade. No GPT-3, a gente está falando aqui para um tempo médio
de resposta para 100 tokens, né? Porque o GPT funciona através dos tokens, como eu estava falando para você, em relação ao preço, né? Que a gente paga lá, em relação a quantos tokens a gente consome por mês. E aqui a velocidade média era de 6 segundos, tá? 6 segundos. E no GPT-4, a gente está falando de apenas 3 segundos para esses mesmos 100 tokens. Ou seja, é 2 vezes mais rápido do que no GPT-3. Isso muda tudo, né? Porque quanto mais você consome, e outra, mais as pessoas são impacientes e mais elas vão querer velocidade. Isso vai ser cobrado também no futuro, das versões futuras. Ele está mais rápido, com respostas mais inteligentes, um banco de dados maior acurácia nas respostas, menos chance de trazer alguma resposta maluca, algum dado incorreto. Então, tá quase... Eu acredito que dentro de mais uma ou 2 versões, a resposta seria quase instantânea, assim, de microsegundos para dar a resposta para o prompt que a gente der na ferramenta. Assim. É bizarro, né? Se eu vou comparar aqui com o tempo que a gente precisava... Bom, você é do tempo da Barça ainda, né? Sim, sim. Poxa, eu tinha aquela enciclopédia Globo lá, aquelas coisas que a gente ia... A La Russe Pelo também. amor de Deus, pra gente achar alguma coisa ali era um parto, né? Exato. Era muito difícil. Bom... eu peguei também aqui algumas nuances, né? Tem muita gente agora que está usando para poder visualizar ações legais judiciárias, para poder ver se algum contrato tem uma inconsistência, por exemplo, né? Porque ele faz uma leitura e fala, poxa, esse contrato tem alguma inconsistência aqui ou ali, e isso está começando a aparecer. Você pegou alguma coisa nesse sentido também? Não, óbvio, assim, isso é uma coisa que a ferramenta consegue fazer muito mais rápido do que um humano, né? Porque ele pega ali, você pré-programa ela de quais seriam as inconsistências legais ali em contratos, e ela consegue pegar isso muito mais rápido do que um consultor, do que um time de advogados. Eu tinha visto uma matéria que falou que conseguiu economizar de uma agência de advogados cerca de 40 mil horas trabalhadas analisando papel, analisando documentos, por conta da inteligência artificial, do ChatGPT. Tem uma posição chamada paralegal, né, nos Estados Unidos, e aqui deve ser não sei, eu não estou muito familiarizado com o mundo jurídico, né, mas tem um profissional ali que está começando, né, ele faz essa análise da documentação para chegar depois com o caso praticamente pronto, né. Então aqui o GPT roda, né, uma quantidade absurda de texto, porque ele entra dentro dos seus próprios arquivos ali para poder fazer para vasculhar, né? Sim. E aí ele vem com as inconsistências e até provavelmente com a tese de defesa ali, né? Exato. E agora com a função imagem, por exemplo, se é uma agência, uma advocacia pouco digitalizada e tem muito papel, você pode agora tirar a foto do documento e botar aí direto. Você nem precisa digitalizar ou colocar em PDF. Tira a foto, joga aí, ele já lê o documento todo para você. Legal. Tem alguns... outra coisa que eu peguei aqui também, né, que alguns parceiros da OpenAI, o Duolingo, o Stripe, Khan Academy, a própria Microsoft, Morgan Stanley, que é o banco, né? Todos eles estão já usando a API direta do GPT-4 para poder, né, melhorar o seu nível de serviço com seus clientes. Então, por exemplo, o Stripe para prevenção de fraudes. Imagina que legal, né? Baseado no aprendizado de milhões de inputs de informações que você tem ali. Você percebe que um determinado tipo de cliente tem um credit score mais baixo, ele vai mostrar isso com muito mais velocidade. Então, quando a gente estava falando sobre a velocidade com que essas informações são devolvidas através do GPT-4, imagina você, no momento que um cartão de crédito é passado ali na sua maquineta, ou então no momento que você enquanto banco vai ceder crédito para alguém, e no aprendizado de milhões e milhões de informações, essa velocidade de devolução de informação vai ser muito rápida, né? Então, essas empresas já estão usando para prevenção de fraude, inclusive. A própria Morgan Stanley, com gestão de patrimônio, né, dos seus clientes e análise da sua base de dados também, ela também está usando bastante. O Duolingo, que a gente está falando aqui muito da questão do chat, né, para atender clientes, etc. E como o Duolingo é uma ferramenta gamificada, ele tem agora um chat muito mais inteligente para interagir com seus alunos, né? Então, ver se você está respondendo no idioma certo, inconsistências, quase um professor em tempo real.
Que legal Exato. isso, é um mentor em tempo real, né? Exato. Então, volta naquele ponto que a gente falou de quais são as novas formas de aprender, né? E o ChatGPT, o GPT-4 abriu um leque assim absurdo e a questão aqui, a gente está vendo vários casos da Stripe, Be My Eyes, várias ferramentas, até o governo da Islândia está usando o GPT-4, que tudo são dados. Então, a sua empresa produz dados o tempo inteiro. Então, assim, quando você vê esses casos e você acha que isso não serve para o meu negócio, eu não vou conseguir, de repente, usar uma ferramenta, uma tecnologia dessa, pensa nos dados que você tem primeiro e como que ele poderia te ajudar. Às vezes, só você ter uma análise mais rápida de dados financeiros, dados de perfil de cliente na sua empresa já é uma baita ajuda. Às vezes tem alguma, que nem aqui a Be My Eyes, que ela tem agora um suporte de acessibilidade visual. Então ele é para pessoas que têm alguma deficiência de baixa visão. Só que antes, como que eles davam esse suporte? Alguém da empresa, Be My Eyes, entrava em contato com o cliente para dar esse suporte. Agora ele consegue fazer isso de forma 100% automatizada, pegando a imagem que eu quero identificar o que é e o próprio GPT-4 já lê a imagem e me cospe a informação. Então, será que não tem algum ponto na sua empresa que tem um intermediário ali que você também poderia aprimorar ou substituir por uma inteligência artificial? Ou talvez gerar mais valor para o seu cliente se fosse um serviço automatizado e não humano? Então, aqui tem várias aplicações. Eu acho que o GPT-4 e o API agora, né, que vai ficar disponível para empresas em breve, vai abrir muito a cabeça de vocês em como que vocês vão utilizar todas essas tecnologias aqui. Olha, para você que está assistindo esse episódio aqui, por favor, coloque aí no chat se você tem algum uso específico para o negócio de vocês. Se você imagina que o GPT-4 vai ter uma aplicação muito relevante e que aplicação é essa para o negócio de vocês. A melhor resposta, a gente vai dar um cashback para você poder aproveitar em algum produto online aqui da Startse University, tá? Caso você não conheça a Startse University, nós somos uma escola internacional de negócios, a escola internacional de negócios que mais cresce no Brasil hoje para líderes, né? Líderes que precisam disruptar os seus mercados, que precisam ser mais inovadores, que precisam crescer. Nós temos programas de capacitação relacionados ao universo de inovação, ao universo de disrupção no mundo com o conteúdo do agora. E aí, Vitão, tem uma questão também que a Microsoft anunciou, e essa é pesada, né? Ela já anunciou que o Bing está rolando. O Bing é o buscador da Microsoft, né? Caso vocês não usem o Bing, provavelmente vocês vão começar a usar em breve. E nessa guerra entre Google e Microsoft, porque a Microsoft tem um grande stake na OpenAI hoje em dia, cara, esse negócio vai começar a ficar interessante, né? Sim, e o Chat Bing, eu inclusive vi hoje que um rapaz de tecnologia mostrou para mim, ele já está com o GPT-4 também. Então, se você não tem acesso ao ChatGPT, a versão Plus, você pode usar direto no Bing. Então, ele te dá a resposta com o mesmo nível de velocidade, o mesmo nível de acurácia, pegando as informações, você pode pegar os links do próprio Bing ou do Google, do buscador que você quiser e jogar lá, que ele interpreta para você, resume. Então, praticamente todo mundo hoje que usa Bing ou que tem a Microsoft instalada pode usar essa ferramenta de forma gratuita. Eu até perguntei, eu falei, é gratuito isso? Ele falou, não, é 100% gratuito também. Que legal. E aí, tem mais algum ponto que você gostaria de trazer aqui? Ou a gente já cobriu tudo? Não, acho que a gente já passou por tudo, até porque tem várias atualizações que vão chegar agora no GPT-4 em breve. Então, por exemplo, essa função de imagens que a gente estava falando aqui, eles estão aprimorando para liberar já nas próximas semanas e vai ter outras evoluções que já falaram que vai acontecer. Então, acho que tudo que a gente tem até agora sobre o GPT-4, a gente já cobriu, mas se vier alguma novidade, alguma coisa extremamente relevante, a gente vai estar aqui de novo falando sobre isso. Boa. Eu vou fazer um convite aqui para vocês todos. A gente preparou uma surpresa aqui para o final, porque nós temos um programa de inteligência artificial chamado AI for Leaders, e eu quero apresentar para vocês essa condição exclusiva que a gente vai fazer num pacotão aqui, um pacotão de um programa de capacitação para líderes que estão realmente precisando e necessitam entrar de cabeça agora na inteligência artificial. Eu vou pedir inclusive aqui para o Léo colocar na tela para nós, né,
acompanhe aqui comigo, essa é a formação, né? AI for Leaders, onde você vai se tornar um líder que domina o ChatGPT e outras ferramentas de AI, para que você possa tomar suas decisões com muito mais segurança aí no seu dia a dia, né? E esse programa, ele vai ter o GPT-4 também, a gente está cuidando da próxima atualização, eu falei ontem com a Fernanda, que cuida aqui da nossa Tech Academy, tá? Ela já vai colocar essa atualização aí para vocês logo mais. E veja só quem são os professores, né? Um dos caras que mais conhecem de inteligência artificial hoje aqui no Brasil, né, que são as pessoas que criaram aí pelo menos 16 ferramentas de inteligência artificial nos últimos 2 meses. Não é para ninguém, né? O time aí do Gustavo Bodra, que é o CTO da Startse, junto com o Rafael Ribeiro, que é sócio e head de engenharia aqui, com a Fernanda de Araújo, que também é nossa sócia e head aqui do Tech Academy, junto com quem? Nada mais, nada menos do que o nosso fundador, que é o Júnior Bornelli, e também o Cristiano Cruel, que é o nosso head de inovação, uma das cabeças mais icônicas aqui da inovação brasileira, para poder ensinar para você tudo que está acontecendo aqui, só que numa linguagem que não é técnica, não é para programador, é uma linguagem para você que é líder, para tomada de decisão. E dá uma olhadinha aqui em quais são os módulos dessa formação, né? Da teoria à prática da inteligência artificial, os fundamentos, né, da inteligência artificial para os líderes, né, para você entender todas as bases do AI, e depois construindo AI aí no seu negócio, né, no seu dia a dia corporativo. Como é que você faz para colocar isso na prática, que é o próximo módulo aqui, que você vai usar, né, como é que você vai usar inteligência artificial dentro da sua operação para construir. Eu mesmo aqui, né, nós estamos fazendo esse programa aqui na Startse, e eu falo para vocês, tá incrível. Teve uma das aulas lá que eu saí dela e falei assim, cara, não é possível. Eu fui lá, conversei com o Bodra, já fiz uma sugestão que vai economizar alguns milhares de reais aqui, simplesmente porque eu aprendi que existe um jeito mais rápido de fazer marketing dentro da nossa própria empresa, né? E um dos principais diferenciais dessa formação é que hoje, se você vai pesquisar sobre ChatGPT, OpenAI na internet, através de papers, etc., o problema é que assim, tem 1001 aplicações e todas parecem que é sempre para o profissional. Então, como que eu torno o meu trabalho diário mais rápido, como que eu aperfeiçoo alguma coisa, mas a gente teve o cuidado aqui de desenvolver nesse programa o papel do líder, do chefe, do empresário. Então, como que você pensa AI como uma estratégia de negócio, como uma ferramenta de negócio? Como que você usa o ChatGPT e as outras ferramentas para gerir times, organizar sua rotina, desenvolver projetos e até talvez novos modelos de negócio usando essas ferramentas? Então, por isso que eu acho que quem não entende de inteligência artificial tem que fazer, e quem entende, mas está vendo só o que está sendo produzido na internet, que é com viés profissional, ou a pessoa que está lá na ponta da cadeia, tem que fazer também. Eu acho que hoje não tem nada no Brasil para líderes com tamanha qualidade, porque inclusive é impresso o nível de qualidade Startse, né? Nosso NPS é altíssimo num programa que é focado exclusivamente para os líderes. Agora vamos falar mais uma novidade, né, que está junto nesse pacote aqui, que é o módulo infinito. O que é o módulo infinito, Vitão? O módulo infinito, ele é uma extensão do nosso programa best-seller, que é o XBA, né, que é a nossa certificação internacional com líderes do Vale do Silício, em que, como o ChatGPT e a OpenAI é um dos exemplos, como o mundo está mudando cada vez mais rápido o tempo inteiro, esse programa é um programa de 6 meses de extensão em que as principais tendências, os principais acontecimentos tecnológicos de gestão e tendências, você vai ter acesso dentro desse módulo. Então, o que tem dentro desse módulo ao longo dos 6 meses? Você vai ter cases de empresas nacionais e internacionais, você vai ter experts direto do Vale do Silício e das grandes empresas, inclusive um dos assuntos que já está aí dentro do módulo infinito é sobre o ChatGPT, é sobre a cultura Tesla. Então a gente está trazendo conteúdo desse nível para vocês, direto dos experts que estão lá fora. A gente tem cases inovadores de empresas do Brasil e fora do Brasil que estão desenvolvendo soluções fora da curva, que estão tendo um crescimento exponencial dos seus negócios. Tem os cases dos alumni do XBA, que são os nossos ex-alunos e alunos. Que são mais de 6 mil alunos no Brasil. Mais de 6 mil alunos executivos de 9 países. Então, como que eles estão utilizando esse conhecimento do XBA para desenvolver os seus próprios negócios?
E aí tem uma coisa que para mim é o filé mignon do programa, né? Que é os encontros de networking. Por quê? Pessoal, eu não sei se, acho que é um consciente coletivo isso aqui, mas todo mundo sabe que o seu networking é o que vai te levar mais longe, né? E aqui nós temos líderes das principais empresas brasileiras que vão ser seus colegas ali, junto, né, nessa pegada de aprendizado que o XBA vai trazer para vocês. Então aqui nesses encontros de networking você vai poder ao vivo ali falar com eles, trocar ideia e conversar também com os mentores no módulo infinito. O módulo infinito é um negócio que não acaba nunca, né? Não. E o bom é que assim, o network, ele é bom pelo seguinte. Primeiro porque a posição executiva, né, é uma posição muito solitária, muitas vezes. A gente não tem com quem trocar, com quem desenvolver projetos, pensar parecido. O XBA traz um tema que muitos gestores do Brasil não têm acesso, então o que torna talvez a posição de um líder que fez o XBA ainda mais solitária, porque não tem com quem trocar sobre novas tecnologias, ChatGPT e todas essas coisas. E você vai ter aqui 6.000 líderes e altos executivos para você trocar ideia. Então, por exemplo, aqui desses 6.000 líderes, a gente já teve caso de desenvolvimento de projetos conjuntos entre empresas. Já tivemos casos de venda de empresa por alguns milhões de reais. Fusão e aquisição. Fusões e aquisições, conexões, usos de ferramentas. Cara, nossa comunidade ela é realmente muito forte e a gente faz o convite para que vocês façam parte que é simplesmente a maior comunidade hoje de líderes, né? De líderes que estão querendo criar a disrupção dos seus negócios. Então, como o Vitão estava falando, né, já tem essa sessão preparada aqui da cultura Tesla, né, com o Felipe Freitas, que é Global Supply Chain lá na própria Tesla, né? Imagina um cara que trabalha junto com o Elon Musk, não é brincadeira, né? O Remote Work, né? Como que você desenvolve uma equipe global de alto desempenho com talentos de todo mundo, com a Jessica Eating. Tá? Ela é da Flourishify, ela é co-founder e COO da Flourishify, que é uma empresa internacional, e também o ChatGPT no relacionamento com o cliente, com o Pedro Miller, que é simplesmente diretor da Intercom. A Intercom é uma das maiores empresas de atendimento e CRM do mundo, e ele vai estar lá também disponível imediatamente após a compra do nosso querido XBA, o nosso programa executivo internacional de gestão exponencial. Então pensa o seguinte comigo, a gente apresentou aqui o AI for Leaders, que é um presente que você vai ganhar na compra desse pacote todo aqui. Você vai levar o módulo infinito do XBA, que nunca acaba, e agora eu estou falando para vocês do XBA, caso vocês ainda não conheçam o programa, que é uma formação, uma certificação internacional de apenas 10 semanas que você conclui em 2 meses e meio apenas. É uma ótima opção para você que é um gestor que não tem tempo para nada e não está aí disposto a fazer mais 18 meses, 1 ano e meio, 2 anos, né, daquelas outras formações tradicionais que você bem conhece. Então você tem aqui uma opção de realmente entender tudo que está acontecendo no mundo, só que com quem? Com os maiores professores da atualidade, que não são necessariamente professores acadêmicos, mas são pessoas que estão criando o futuro, como, por exemplo, simplesmente Tom Gruber, o cara que inventou a Siri da Apple. Lawrence Levi foi o braço direito do Steve Jobs, o cara que foi o CFO da Pixar junto com o Steve Jobs. O Steve Blank, que é simplesmente um dos maiores bilionários aí do mundo, que é o Godfather do Vale do Silício, o cara que inventou o termo startup enxuta. Uri Levine, que foi o fundador do Waze, que foi vendido para o Google por $1 bilhão em 2013. Pascal Finetti, o cara que é o cofundador da BeReady, que é uma das mais incríveis do mundo e simplesmente um dos caras que está hoje sentado em uma das cadeiras da Singularity University, e o Chris Ye, que é um dos mentores renomados do Vale do Silício, best-seller, que criou o livro Blitzscaling, em parceria com o fundador do LinkedIn, que é o Reid Hoffman. E aí só estão 6 dos mentores, né, de mais de 30 experts que estão à disposição no XBA para você poder aprender tudo que você precisa. Para quem quer o XBA? CEOs, lideranças sêniores, gerentes, diretores, até mesmo para você que é um analista que está aí na fase final, né, não aguenta mais ser analista e quer ser um coordenador, quer ser promovido, tá aí. O XBA vai te preparar para alcançar uma carreira aí muito mais forte nos próximos meses, tá? Quer falar alguma coisa, Vitor? Não, é só para reforçar aqui que essa certificação, ela também, o grande diferencial dela é que a gente tem a parceria com a Nova SBE,
que é uma das escolas de negócio mais renomadas do mundo. Se não me engano, está entre as 20 melhores escolas de negócio do mundo. Então você vai ter uma certificação internacional validada, chancelada por todos esses experts. Você vai ter aulas ao vivo, então o XBA não é só não é nada parecido com os cursinhos gravados que vocês já viram por aí. Então ele tem um módulo inteiro com os experts desenvolvendo, trazendo frameworks, trazendo PDFs, leituras complementares para você nas aulas gravadas. E ao final de cada módulo tem sempre uma aula ao vivo, direto de Portugal, transmitido com os experts da Nova SBE, para aprofundar e destrinchar cada módulo. Então eles vão trazer ali, além do espaço de network, cases novos, atualização dos temas. Então esse é um espaço muito rico, porque no módulo infinito você vai continuar tendo esse network que a gente comentou antes, mas é fundamental, você vai ter 10 pontos de encontro ao longo dessas 10 semanas para se aprofundar e desenvolver talvez seu projeto, conseguir se conectar com os outros executivos e fazer o futuro do seu negócio acontecer. Eu esqueci de comentar isso, inclusive, né, que as aulas estão disponíveis imediatamente após a sua compra, legal? E também que a cada uma dessas 10 semanas você vai ter uma sessão de pelo menos 1h30 com os seus mentores para você poder tirar dúvidas e também entrar em contato com os seus colegas para fazer networking ali naquele momento. Então você vai ver a carinha de todo mundo lá, é praticamente uma experiência como se fosse no presencial, mas levada para o online aí na máxima potência. Bom, e deixa eu colocar aqui para vocês, vamos lá, o valor usual do XBA aqui, né, se você fosse comprar hoje, né, se você acessasse o nosso site ali, seria de R$ 7.900, mas a gente vai fazer uma grande oferta para vocês que estão assistindo aqui esse vídeo. Então você vai levar o XBA, mais o AI for Leaders, mais o módulo infinito, né, com essas desculpa, eu perdi com 6 meses de duração ali, totalmente grátis. Então vai ficar de R$ 7.900 por R$ 6.100 em até 6 vezes sem juros de R$ 1.016. Ou, se você quiser dividir também em 12 vezes no cartão de crédito, você vai poder dividir também em 12 vezes no cartão de crédito. E se você quiser aproveitar também, tem 10% off no Pix, né? Então você vai levar esse pacotão no Pix com um descontaço ali de 10%, imediatamente após a compra você vai ter as aulas do XBA liberadas. E agora eu quero dar mais 2 presentes para vocês aqui que estão assistindo esse vídeo, esse vídeo conosco aqui, que é o seguinte: uma formação de lideranças exponenciais, ou seja, você que está aí nessa pegada, nessa caminhada para se transformar num líder, vai levar um curso Liderança Exponencial da Startse, um dos melhores programas que nós temos para formação de líderes aqui, que hoje custa R$ 2.000. Você vai levar de presente, tá? Em comemoração aqui nessa oferta que nós estamos fazendo por esse vídeo exclusivo do GPT-4, tá? Então, você vai levar mais esse presentão, que é uma formação aí totalmente de graça, e também agora essa novidade para você que está assistindo esse vídeo também, R$ 1.000 em cashback, para você poder fazer qualquer uma formação da Startse durante o ano de 2023. Então você vai levar R$ 1.000 ali na sua continha da Startse imediatamente também após a compra e vai colocar esse dinheiro na sua carteira para você poder fazer qualquer outra formação aqui no nosso ano de 2023. Como é que ficou então? Para você acessar, basta clicar no link que está aparecendo aqui abaixo da descrição desse vídeo ou então apresentar o seu smartphone para esse QR Code que está aparecendo na sua tela, para aproveitar essa oferta de R$ 7.900 por R$ 6.100 no XBA, tá? Em até 6 vezes sem juros, basta você usar o cupom cliente XBA. E o link para você acessar é o startse.la/semana do cliente XBA, entre tracinhos aí, entre hífens, tá bom? Vamos lá então, deixa eu fazer aqui o resumo da oferta para vocês. De R$ 7.900 no XBA por R$ 6.100 em até 6 vezes sem juros, você ainda pode ganhar mais 10% off no Pix, mais o curso AI for Leaders, que custa de R$ 499 por zero para você, mais o módulo infinito, que é de R$ 1.620 por R$0, o Liderança Exponencial, mais de R$ 2.000 por R$0 para você e mais R$ 1.000 de cashback para você fazer qualquer outra formação aqui na Startse University no ano de 2023.
Total aí entre descontos e bônus, você vai levar R$ 6.919 de presente, que é mais do que você vai pagar, inclusive, no valor que a gente está fazendo nesse pacotão aqui de presente para você. Basta você, então, acessar o link que está aparecendo aqui logo abaixo ou apresentar o seu smartphone para esse QR Code. Vitão, e como é que é a cláusula de garantia Startse? Explica para o pessoal aí. Então, a questão da garantia aqui que faltou a gente falar para vocês é que, se você, independente do dia que você está vendo esse vídeo, se você se inscrever no XBA, você vai ter acesso a todos os 10 módulos gravados de forma imediata e você vai ter 7 dias para consumir todo esse conteúdo. Se você quiser, você pode até terminar todos os módulos gravados do XBA dentro desses 7 dias. E se ao final desses 7 dias você falar, putz, não, eu não sei se o XBA é para mim, eu acho que o conteúdo não cumpre com o que eu estou querendo agora na minha carreira, basta você enviar para a gente um e-mail para atendimento@startse.com e a gente te dá 100%, a gente te devolve todo o valor que você investiu. Agora, se depois desses 7 dias você falar, não, gostei do que eu estou vendo, eu quero continuar com essa jornada de 10 semanas com vocês ao longo do XBA, a gente vai liberar todos esses bônus que a gente falou aqui nessa live para você. Então vai ter o curso do AI for Leaders, os R$1.000 de cashback, o módulo infinito e também a formação Lex. Essa é uma ótima chance aí para você. Olha só, né? Poxa, Vitão, eu tô há quase 20 anos agora nessa toada aí, né, no mercado de trabalho já. Acabei de fazer 39 anos e eu olhei para trás e falei, caramba, olha o tanto de coisa que tem acontecido na minha carreira, que legal, mas eu nunca vi uma oportunidade tão grande como hoje em dia, né, com essa história. Se você é uma pessoa aí que está nessa pegada, nessa caminhada para a prosperidade, cara, aproveite a inteligência artificial e, para mim, não tem um pacote melhor de oferta como esse aqui para você poder se capacitar, porque o XBA é um programa que foi concluído como o mais inovador do mundo, segundo uma das instituições chamada Merit Awards na Espanha no ano de 2022. Né? O nosso sócio foi lá receber a premiação, foi legal pra caramba. O mais inovador do mundo, a certificação internacional mais inovadora do mundo, mais o AI for Leaders, que é um programa que vai te colocar ali com um nivelamento muito forte em inteligência artificial. E vai entrar também um módulo em breve do GPT-4 para vocês. Mais o Liderança Exponencial, que é um dos melhores programas de formação de líderes no Brasil, para você poder consumir. Está lá imediato para você também após a compra. E também o módulo infinito, que é um módulo que vai trazer durante todo o tempo que você estiver, né, consumindo o XBA. Depois disso, mais 6 meses de acesso ainda para você poder se atualizar todo mês em relação ao que está acontecendo no conhecimento do agora. Então, poxa, pensa comigo, né? 6 meses atrás o pessoal estava falando de metaverso. Poxa, o pessoal está falando de metaverso agora, Vitão? De NFT? Não estão mais falando. Mas se estiverem falando disso daqui a 6 meses, isso vai estar disponível para você no módulo infinito. Então, você vai levar uma formação agora, você toma a decisão agora, aproveitando a melhor oferta, mais R$1.000 de cashback para poder comprar qualquer formação. Então, para mim, não tem hoje nada parecido em relação a uma proposta muito interessante para você se capacitar em relação ao que está acontecendo no mundo. Fechado? Fechado. Quero agradecer muito a audiência de vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham, aprendido algumas coisas, e também coloca aqui no chat se tem alguma inconsistência, alguma coisa que vocês queiram colocar aí para poder também ajudar a gente a fazer esse conteúdo cada vez melhor o tempo inteiro. E obrigado, Vitão, por aceitar o meu convite em participar desse bate-papo aqui tão urgente, porque foi uma coisa meio breaking news, né? O que está acontecendo? Vamos criar um conteúdo, e foi legal que a gente pôde discutir bastante coisa aqui. Sim, obrigado, Marcelo, obrigado a todo mundo que está assistindo aqui. Estou muito feliz por ter participado desse bate-papo, e de verdade, coloque aqui nos comentários se teve alguma escorregada que a gente falou, coloque aqui como que você está usando o GPT-4, GPT-3 dentro da sua empresa, se você tem grandes expectativas com essa nova versão ou não, para que a gente esteja aqui sempre trazendo as atualizações e trazendo novas aplicações que a gente também vai descobrindo no meio do caminho para mostrar para vocês. E se você tiver qualquer dúvida em relação ao programa aqui, as ofertas e qualquer coisa que eu falei sobre o XBA, mais esse pacotão de cursos aqui, manda um direct para mim no @MarceloPimenta no Instagram, que eu vou pessoalmente responder a sua dúvida lá. Fechado? Um grande abraço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.